Hoje você vai conversar sobre hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para doenças do coração. No mundo, a gente já tem mudança quanto, digamos, a classificação da hipertensão, ou seja, saber se uma pessoa tem pressão alta ou não. Aí eu convidei meu amigo cardiologista, Dr. João Lucas O'Connell, que está com a gente aqui. João, mais uma vez, obrigada, tá, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Mônica, é sempre um prazer. Vamos trazer essa mudança que Europa e Estados Unidos já implementaram. Essa mudança para avaliar o nível da pressão alta. O 12/8 está em risco? Isso, Mônica. Então, é importante, né, a gente ter da onde que sai esse conceito de que a pressão é alta, né? Geralmente, nós observamos estudos clínicos que acompanham as pessoas. E nós observamos que a partir de determinado número, as pessoas começam a ter mais problemas de infarto, de AVC, elas morrem mais do coração. Então, existe essa dúvida, né? Quanto que seria legal que a nossa pressão arterial ficasse? Em determinado momento, por exemplo, 14, 15/9 era adequado. Então, hoje, no Brasil, nós consideramos que todas as pessoas que têm a pressão 14/9 ou mais, elas são consideradas hipertensas. Elas deveriam mudar os hábitos de vida, inclusive tomar remédio para que a pressão fique mais baixa. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse nível já passou a ser 13/8. 13/8 já é considerado hipertensão. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todas as sociedades organizadas de cardiologia acreditam que devamos manter os nossos níveis pressóricos em 12/7 ou menos. Então, isso é padrão no mundo inteiro. 12/7 ou menos seria uma pressão adequada. E a pressão arterial elevada, ela tem a ver, como você disse, estilo de vida, a partir do momento que eu vi que está alta, mudar, né? E também tem a ver com a minha história, a história da minha família? Isso, então existe um componente genético, tem algumas pessoas que têm uma predisposição à pressão subir. Existem algumas doenças que fazem a pressão subir. Problema no rim, problema na suprarrenal, que é uma glândula acima do rim, problemas na tireoide. Então, algumas doenças predispõem a pressão subir. Mas a grande maioria das vezes está ligado a uma tendência natural do nosso organismo, que os vasos sanguíneos vão envelhecendo, eles vão enrijecendo. Então, a pressão sobe. Então, mais de 50% das pessoas com mais de 60 anos têm pressão alta. E isso piora, Mônica, quando a pessoa tem hábitos de vida inadequados. Então, a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, cigarro, álcool, excesso de sal na alimentação, todos são fatores que pioram, que aumentam os níveis de pressão arterial. Eu disse no começo que pelo menos 30 milhões de pessoas no Brasil, entre 30 e 79 anos, têm pressão alta. 30 é uma idade, 30 e 35, quer dizer, são pessoas jovens, né? Isso tem se verificado por quê? Pelo estilo de vida, João? Isso, então cada vez mais, né, Mônica, nós temos pessoas hipertensas e ficando hipertensas mais jovens. Então, a má alimentação, o sedentarismo, né, a obesidade, o excesso de estresse também a gente tem visto cada vez mais atingindo os brasileiros em idades mais jovens. Inclusive, Mônica, a gente estava vendo um exemplo, né, de uma mulher moderna, contemporânea, que sai de casa para batalhar, mas isso também traz as consequências. O estresse do trabalho, aliado com excesso de afazeres domésticos, também tem aumentado o nível de hipertensão nas mulheres também. Você falou muito do estresse, eu lembrei que o Rafael comentou comigo hoje, que a gente tem um amigo, né, tem uma pessoa em comum, que os exames deram bonitinhos, mas a pressão está alta. É isso, ansiedade, preocupação, estresse, e aí tem que tomar remédio nesses casos? Isso, então o estresse é hoje um dos principais motivos que fazem a pressão subir. E quando insistentemente, com uma certa consistência, a pressão se encontra em níveis de 14/9 ou mais, nós recomendamos o tratamento. Né? Deixa eu trazer pergunta aqui desse público maravilhoso do você. A nossa Eunice Mendes pergunta o seguinte: o que leva à alteração brusca? Ou seja, uma pessoa com pressão normal e muitas vezes ela baixa 9/6, ou vai para 14/7. O que pode acontecer? Isso é importante, Mônica, entendermos que é normal que a pressão varie.
né? Então é normal a pressão variar. Ela variar entre 9, né, até 12, 12,5, até 13 vez ou outra é absolutamente normal. Dificilmente nós vamos atribuir um problema, um sintoma a essa variação. Entre 10 e 13 é normal. Quando ela passa de 14 e quando ela é abaixo de 9, aí a gente considera problema, principalmente se leva a sintomas. Então, se a pessoa está com a pressão de 9 e está tonta, está sonolenta, vai levantar e a vista escurece, então não é uma pressão legal. Mas essa variação dentro dos limites é normal. Agora, lembrar que quando nós fazemos esforço, quando nós tomamos um susto, quando a gente come sal demais, bebe demais, é natural que a pressão se eleve. Mas aí ela tem que baixar depois. Então, às vezes, você sofre um assalto, por exemplo. Aí a sua pressão vai lá em cima. Mas, naturalmente, depois de 15 a 20 minutos, você se acalmando, se tranquilizando, ela volta aos níveis normais. Assim como acontece num esforço intenso. Nossa pressão vai lá para cima. Mas depois que você para, termina o esforço, ela vai baixando. Você falou de sintoma, né? Quando a pessoa tem a pressão baixa, que de repente dá aquela moleza, a pressão alta, e vem, né, um tipo de sintoma que a pessoa não está muito acostumada. Quando a gente fala de pressão alta, de hipertensão, a gente está falando ali que pode apresentar sintoma porque ela é um pouco silenciosa e sorrateira, João. A gente tem como identificar? Então, Mônica, quando a pressão ela sobe de uma vez, em geral ela leva a um sintoma. A pessoa que sempre teve a pressão normal e de repente uma semana, né, algumas medicações, por exemplo, fazem a pressão subir. Ou um estresse muito forte, a pressão sobe. Aí essa pessoa pode ter alguns sintomas, como uma dor de cabeça, uma dor na nuca, uma tontura, um mal-estar, uma dorzinha no peito, uma sensação de batedeira, de taquicardia. São sintomas que podem estar associados à elevação da pressão. Mas você frisou muito bem, Mônica, que tem pessoas que estão habituadas à pressão ser alta. Então essa pessoa ela fica praticamente sem sintomas. E ela chega no consultório, às vezes está com a pressão 17/10 e ela não tem sintoma nenhum. Isso é porque o organismo dela vem se habituando, né, a esses níveis pressóricos mais elevados ao longo, pelo menos, das últimas semanas. Aí quando vem com um infarto? Isso. Qual que é o perigo, né? Isso. Por que a gente preocupa? Porque essa pressão constantemente elevada vai fazendo com que o nosso coração trabalhe mais, né? Então ele precisa fazer mais força para ejetar o sangue contra uma barreira, que é a pressão muito alta na aorta, que é a principal artéria que sai do coração, né? Então isso vai levando a um desgaste natural do coração. Além disso, essa pressão alta castigando a parede dos vasos pode trazer alguns problemas, como dilatação excessiva, chamado de aneurisma, e as rupturas arteriais, levando, por exemplo, aos acidentes vasculares cerebrais ou derrames. Quando a gente diagnosticado com pressão alta, seguimos ali a sua recomendação. O remédio, mudança no estilo de vida, gerenciamento de estresse, eu posso reduzir em quanto a chance de ter um problema grave como o que você citou agora? Isso, ótima pergunta, Mônica. Então, só o fato de você ter a pressão alta, suponhamos que você tem um irmão gêmeo que tem o mesmo peso, os mesmos hábitos de vida, se um tem a pressão alta e o outro não tem, esse aumento de pressão carrega um risco de 4 vezes mais da pessoa apresentar ao longo da vida um infarto ou um AVC. Então, você diminui para menos da metade quando você não só toma o remédio, mas tem certeza que aquele remédio está controlando a sua pressão. A nossa amiga de Coromandel, a Luciene, diz que a hipertência desde que teve a filha dela, 19 anos, né? Ela deu eclâmpsia, fez uma bateria de exames, agora voltou ao normal. Mas mesmo assim o médico não tirou o remédio. Poderia me explicar que mesmo com a pressão normal, eu ainda tenho que tomar remédio? Qual o risco para a saúde dela? Obrigada, Lu. Isso é uma ótima pergunta também, Mônica, porque a pessoa fica com essa dúvida, né? Poxa, mas a minha pressão está boa, para que eu estou tomando remédio? Pode ser que a pressão dela só esteja boa porque ela está tomando remédio, né? Então, se ela interromper o uso do medicamento, provavelmente a pressão vai voltar a subir. Ela pode fazer esse teste, ficar uma semana, 10 dias sem o remédio e ficar aferindo a pressão. Se a pressão continuar ótima, sem o medicamento, aí ela pode ficar sem. Mas, em geral, as pessoas que fazem uso controlado do medicamento, quando param, a pressão dali 2, 3 dias volta a subir. Devo aferir a minha pressão todos os dias, se tenho pressão alta, ou é melhor não? Qual é a recomendação? Olha, se a pessoa não mudou nada na vida dela,
está com os mesmos hábitos e ela está frequentemente aferindo a pressão e ela está boa, ela pode ir espaçando, não precisa ser todo dia. Tá. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ela afere o dia que ela está com algum mal-estar, uma dorzinha de cabeça para dar uma conferida, né? Agora, aquela pessoa que realmente é descontrolada, essa pessoa às vezes precisa aferir pelo menos uma vez no dia. João, quem tem pressão alta, né, tá ali no controle, pode e deve fazer atividade física e qualquer atividade física é recomendada? Importantíssimo. O exercício é um medicamento, né? O fato da gente se expor ao estresse físico faz com que a nossa pressão oscile ao longo do dia. E essa interpretação do organismo em relação às oscilações é muito importante. É um tipo de remédio. Então, a atividade física, que vai ajudar também outros fatores, como controlar a obesidade, né? Sair do sedentarismo. Isso vai liberar uma série de hormônios que vão ser bons para regular o nosso tônus dos vasos sanguíneos. Então, é um remédio importante e que pode ajudar muito no controle da pressão alta. Esse é o João Lucas Oconio, cardiologista, com a gente aqui hoje, trazendo essas explicações sobre a hipertensão. Maio traz esse alerta, acho que é 17 de maio, né, que é o Dia Mundial. Isso, nós tivemos recentemente o Dia Nacional, em maio nós vamos ter o Dia Mundial, para lembrar a população da importância da doença. Porque a gente quer viver mais e quer viver bem, né? Faz o seguinte, quer fazer uma pergunta para o Dr. João Lucas? Conversa comigo aqui no WhatsApp, 99897.000. Ele vai tomar uma água, já estou de volta com você, viu, João? Vamos cuidar da nossa pressão? Vamos olhar para a nossa pressão? Eu sei que a vida está corrida, já chegamos a maio, né? Mas a gente precisa estar atento, porque a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração. Eu estou conversando hoje com o Dr. João Lucas Oconio, que é cardiologista, explicando tudo para a gente. Deixa eu voltar com a pergunta da Rejane, João. Ela falou o seguinte: acordo de madrugada com dor de cabeça. E ela falou, Mônica, é um barulho de água, é como se fosse uma torneira pingando, sabe? Uma goteira. Pode ser oscilação da pressão? E ela colocou uma observação, já teve 2 AVCs isquêmicos. Olha, Mônica, então, esses pacientes que têm fatores de risco, né? Ou que já tiveram um problema importante, pessoa que já teve um derrame, pessoa que já teve um infarto, eles são considerados por nós como pessoas de muito alto risco para apresentarem outro evento. Então, essas pessoas precisam ficar muito de olho na sua pressão, principalmente quando tem um sintoma diferente. Uma dor de cabeça, uma tontura, um barulho na cabeça, uma dor na nuca, um mal-estar, uma dor no peito, uma batedeira. Então, idealmente, essas pessoas deveriam ter um aparelho automático de pressão em casa, que elas possam, né, colocar o aparelho quando estiverem sentindo algum sintoma diferente para ferir, para a gente saber se aquele sintoma tem a ver com uma oscilação da pressão. Tem outro caso muito interessante aqui da Cleidmar. Ela diz que é uma pessoa que tem pressão alta e diabetes. O sistema de saúde da cidade dela, já faz uns 15 dias, não tem a insulina. E nas farmácias também não tem, segundo ela, e está deixando a glicose dela, João, acima dos 400. E aí ela está preocupada, corre risco de AVC ou infarto? Isso, ótima pergunta, Mônica. Nós temos alguns fatores de risco, né, que nós já citamos, que são obesidade, o sedentarismo, o estresse. E tem 3 fatores, além do cigarro, que são muito importantes. É a glicose alta, o colesterol alto e a pressão alta. Então, as pessoas que têm esses 3 problemas, glicose, colesterol e pressão, eles têm muito maior chance do que outras pessoas de apresentarem problemas importantes, como o infarto e o AVC. Quando a glicose está descontrolada, quando o colesterol está descontrolado e quando a pressão está descontrolada, aumenta muito o risco. Então, essa pessoa que está com esse nível muito importante, nível muito elevado de glicose, ela está em risco de ter problemas importantes. A osmolaridade do sangue altera muito e aumenta muito o risco de infarto, de AVC, de problemas renais. Então, essa pessoa precisa procurar o médico para ver que outras alternativas teria para ajudar a baixar um pouco a glicose. Dê notícias depois para a gente, tá, minha amiga? Agora, tem uma outra pessoa que está participando conosco, a Cris. Ela contou que a mãe dela tem Alzheimer, 88 anos e tem 14/6. Ela toma medicamento para pressão. Tá tudo ok? Tá tudo ok? Assim, é difícil falar, né? Porque você não está vendo a mãe dela, mas ela está preocupada. O que a gente pode dizer?
Olha, então, de novo, né? A gente tem metas. Na cardiologia, nós trabalhamos com metas. Então, aquela pessoa, dependendo do risco dela, nós vamos botar uma meta. Qual que é a meta de colesterol que essa pessoa deveria ter? Um atleta tem uma meta diferente do quem já teve 2, 3 infartos. O tanto de colesterol que a gente aceita é diferente. Na pressão arterial também é assim. Para a maioria das pessoas, nós vamos objetivar que a pessoa tenha 12/7 ou menos. Mas tem uma exceção. As pessoas com mais de 70, 75 anos, nós somos menos rigorosos. Então, uma pessoa de 88 anos, uma pressão de 14 até 15 é considerada boa. A gente não quer baixar, porque existe o risco também de baixar demais a pressão e aumentar o risco de queda, né? De hipotensão, quando a pessoa levanta, a pressão cai e ela desequilibra, né? E tem um acidente. Então, nas pessoas com mais de 80 anos, nós toleramos uma pressão maior. Então, essa pressão para ela, de 14, está adequada, está boa. Mulheres na menopausa, eu tenho muitas amigas que estão na menopausa, né? E tudo muda, vira um turbilhão. A pressão também muda? Muda. Mesmo que ela tenha cuidado e tudo, João? Então, essa alteração hormonal é um dos fatores que levam a pressão subir. Então, existe uma diferença no tônus vascular das pessoas depois dessa oscilação anormal de hormônios que acontece na menopausa, assim como o homem também na andropausa. Então, nós temos uma elevação do número de hipertensos após os 50 anos de idade. Deixa eu trazer a nossa querida Silvana do Monte Hebron. Ela falou que está fazendo musculação, ginástica, aula de dança. Ótimo, já está contribuindo para as nossas veias do coração, não tá, João? Tá. E ela falou que está difícil porque a pressão dela está variando, 13/9. Agora os remédios, né? Ela aumentou os remédios por prescrição médica e está baixa, 11/8. E ela falou que está difícil para controlar. É assim mesmo? Infelizmente, Mônica, nós não temos um remédio mágico, né? Dependendo do nível de pressão, a pessoa realmente precisa usar 2, 3, 4, até 5 tipos diferentes de remédio. Então, é importantíssimo a pessoa se conscientizar que a hipertensão é um problema grave, né? E que ela tem que fazer tudo para que a pressão fique do nível que está agora. 11 é uma pressão maravilhosa. E ela tem que entender que, infelizmente, mesmo adotando os hábitos de vida saudáveis, tem algumas pessoas que vão precisar de alguns medicamentos. Lá de Itapuirama, Fernanda, o esposo, durante o período que afere a pressão em casa, está sempre 12/8, né? 12/7. Mas aí fala que tem que ir ao médico, o que acontece? Pressão vai para 16/9, é o estresse. Isso, nós temos um termo, né, Mônica, que a gente usa, que é a hipertensão do avental branco ou do jaleco branco. Jaleco branco, tem pessoas que realmente têm esse comportamento de chegar no consultório médico e elas ficam tensas. E como nós já conversamos aqui, o estresse, a tensão, é um fator que faz a pressão subir, de repente, né? Agora, é importante entender se é só no consultório que acontece isso, ou se no trânsito acontece, quando o chefe enche a paciência no trabalho, isso também acontece. Ou seja, se boa parte do dia que a pessoa está sob estresse, se a pressão não está ficando alta. E aí existem alguns medicamentos que a gente pode agir para mais impedir a pressão de subir do que propriamente baixá-la. Então, tem até algumas medicações que são utilizadas melhor para esse tipo de hipertensão, a reacional ao estresse. João, para a gente fechar essa conversa tão boa, a gente teve abril e agora tem maio, esse alerta para hipertensão não só no Brasil, mas no mundo. Há políticas públicas para controlar isso? O que mais a gente precisa? Isso, nós precisamos, né, Mônica, de espaços como esse que você nos concedeu para alertar a população, e o Ministério da Saúde também deveria estar sempre fazendo, né, campanhas para alertar a população da importância do controle efetivo da pressão arterial, e o governo precisa garantir a chegada de medicamentos. Exato. Igual a nossa ouvinte falou, olha, eu preciso de remédio de diabetes, eu não tenho, né? Então, existem algumas medicações que são fornecidas pelo governo e que podem ajudar muito no controle da hipertensão. Então, que isso não acabe, né, Mônica? Esse tipo de ajuda do governo é fundamental, especialmente para aquelas pessoas que não têm tantas condições de tomarem as medicações e controlarem sua pressão. Deixa eu agradecer ao João Lucas Oconel, o cardiologista, com a gente aqui hoje. Claro que ele vai voltar mais vezes para nos ajudar sempre. Obrigada, João. Eu que agradeço. Bom restinho de semana, tá? Obrigado para você também. E obrigada a você também que participou, tá bom?